Oi, bom dia a todos. Vamos iniciar a nossa escola bíblica dominical. Eu estou só gravando, não está transmitindo. Depois eu vou ver se vale a pena a gente colocar no YouTube. Se você estiver assistindo no YouTube é porque deu certo. Vamos orar para iniciar a nossa escola bíblica. Senhor, meu Deus e Pai, Deus Santo, nós te agradecemos, ó Deus, por essa manhã de domingo na tua santa presença, ó Pai. Que o Senhor nos instrua, nos abençoe, ó Deus, dando conhecimento da Tua palavra, ó Pai, nos fortaleça, ó Deus, para que nós permaneçamos firmes na Tua santa presença, ó Deus, nos Teus caminhos, nas Tuas obras, nos Teus cultos, ó Deus, que tudo que seja feito aqui seja para o Teu engrandecimento, para o Teu louvor, para a Tua glória, meu Pai. Muito obrigado por tudo, dai-nos discernimento, ó Deus, e fortalece a nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós vamos começar com a... Hoje, na verdade, nós teremos só um estudo, né, em vez de dois, né, um estudo que nós vamos prosseguir com a leitura daquele livro. Nós temos um livro sobre a nossa doutrina, a Confissão de Fé de Westminster, né, um livro que eu achei que é muito proveitoso, nos dá muito conhecimento doutrinário, teológico sobre o que nós professamos. Né? Nós não podemos esquecer que somos presbiterianos, né? Então, nós não podemos esquecer que nós professamos a fé reformada. Nós não podemos esquecer que nós professamos a Confissão de Fé de Westminster, todos os documentos de Westminster, a Confissão de Fé, o breve catecismo, o catecismo maior, porque é importante que a gente tenha essa definição, senão a gente fica andando por todo o vento de doutrina. Cada vez a gente não sabe nem se posicionar se alguém algum dia nos perguntar alguma coisa sobre o que nós acreditamos, nós não sabemos nem professar, dizer, eu acredito nisso, não, eu não acredito nisso, eu sou calvinista, eu não sou calvinista, eu sou arminiano, não sou arminiano. Então é importante a gente conhecer a doutrina, embora a gente sabe que a nossa confissão de fé principal é a Bíblia, é a nossa regra de fé e prática, em primeiríssimo lugar. Se a gente, no direito, o pessoal gosta muito de fazer uma pirâmide, né, em que a Constituição Federal está no ápice dessa pirâmide, aí depois vem as leis complementares, leis ordinárias, decretos, resoluções. Aqui é mais ou menos isso, no ápice está a Bíblia, né, e depois nós temos documentos que confirmam o que está na Bíblia, né, que explicam o que está na Bíblia, porque o entendimento bíblico não é tão simples, né, se a gente não estudar, se a gente não ler, a gente não vai compreender, a gente vai tirar conclusões equivocadas. Eu lembro aos irmãos, né, que nós temos o nosso boletim online, que esse e-book está lá também, é só acessar ipne.com.br/portal.php, que vai estar lá tanto o boletim da semana, como também esse e-book, né, que a gente está lendo aqui, que ele ainda não está completo, eu estou incluindo ainda os capítulos, né, mas nós estamos falando no ipne.com, também no grupo. Pronto, tem que falar, fixar como favorito no grupo, tem que falar com o pastor, que é quem for administrador, acho que não sei se eu sou administrador, se o Márcio a gente botar lá, verdade. Então, pronto, vai estar lá como favorito, mas está no grupo aí, um dos últimos que eu botei assim, boletim. Aí, quando você entra nele, esse boletim, inclusive, é uma ótima ferramenta de evangelização. A gente pode botar nos nossos grupos, mandar para outras pessoas. É um documento público, não tem nada ali que seja privado nosso. E a gente pode usar também como forma de evangelizar. E não, a gente manda o link mesmo. Manda o link. Uhum. Uhum. Bom,
Mas o PDF também, a desvantagem do PDF é porque ele é estático, né? E isso aí a gente vai acrescentando mais materiais, toda semana tem coisa nova, é um site. Então, a pessoa tem que. Mas vamos mandar o link. Se a pessoa não quiser abrir, não abra, mas vamos mandar pelo menos o link, né? Para quem. É só botar isso. Isso. Então a gente pode divulgar esse link como uma espécie de evangelização. E esse material que tem, se você abrir aí no celular, tem assim, e-book Doutrina Reformada. Esse e-book foi feito com a ajuda de inteligência artificial, mas é um texto de extrema qualidade, né? E nós estamos, eu estou, desde a semana passada, a gente começou a ler, e aí a gente vai lendo e fazendo aqui os comentários. É muito, assim, uma linguagem muito simples, muito fácil de entender, muito familiar para a gente, e a gente vai tirando aqui fazendo os nossos comentários sobre isso. No domingo passado, a gente a gente fez até o capítulo 4, eu acho, dessa parte que tem da queda do homem, do pecado e do seu castigo. É um material todo fundamentado na confissão de fé, e ele mostra a nossa doutrina. Então, primeiro ele falou sobre a criação e a queda, o pecado original, a natureza corrompida da humanidade. Aqui nós falamos ele fala sobre por que nós herdamos essa natureza, por que nós temos essa inclinação para o pecado, para a corrupção, a imputação do pecado à posteridade, por que Adão pecou e nós pagamos o pato, né, sobrou para a gente, o impacto da corrupção original nas transgressões atuais, e agora aqui, a partir do capítulo 5, né, ele trata da regeneração e o combate ao pecado. Então, apesar de nós termos essa inclinação para o pecado, essa inclinação para nos desviarmos das coisas boas, né? Paulo diz, eu não lembro exatamente assim, acho até ele cita aqui nesse texto, mas tem um versículo de Paulo que ele diz assim, que a gente não faz o que era para fazer e faz o que não era, né? Então a gente é inclinado a isso, mas em razão disso, a gente pode dizer, já que é minha natureza, eu vou pecar. Não, a gente tem que buscar regeneração. E nesse capítulo 5 ele fala sobre isso. Ele diz o seguinte, a regeneração é um dos conceitos mais profundos e transformadores da teologia cristã. Ela representa a obra sobrenatural de Deus no coração do pecador, trazendo vida espiritual onde antes havia morte. É a ideia da transformação. A ideia é que quando a gente se converte, a gente deixa o velho homem para trás, e aí entra essa questão da regeneração. Ela representa a obra sobrenatural de Deus no coração do pecador, trazendo vida espiritual onde antes havia morte. Sem a regeneração, a humanidade permanece aprisionada pela corrupção original, incapaz de se reconciliar com Deus por conta própria. Veja aí que a gente rompeu os laços com Deus. Naquele ato de Adão, de desobediência de Adão e Eva, a gente rompeu os laços com Deus. E essa reconciliação só é possível, essa religação, né, que aí é exatamente o conceito de religião, é religar o homem com Deus, só é feita por meio de Cristo e por meio dessa regeneração que vem através de Cristo. Sem a regeneração, a humanidade permanece aprisionada pela corrupção original, incapaz de se reconciliar com Deus por conta própria. Este capítulo examina a natureza da regeneração, seu papel de redenção humana e como ela capacita o crente a lutar contra o pecado durante toda a sua vida, em sua vida diária. E afinal, o que é regeneração? Né? Regeneração é você se recuperar. Tem até uns bichinhos, né, como a lagartixa. A lagartixa, ela tem, quando ela é atacada, ela solta o rabo, né, para o predador ir atrás do rabo e ela fugir. E depois o rabo nasce de novo. Né? Tem alguns animais que até patas eles conseguem regenerar e nascer de novo. Perde uma pata e nasce de novo. E a gente tem essa condição de nos regenerarmos dessa condição de pecadores. Não completamente, né? Porque aí só quando vier a glorificação. Mas a regeneração,
ela é conhecida também como novo nascimento ou nascimento espiritual. É o ato soberano de Deus pelo qual ele transforma um pecador espiritualmente morto em uma nova criação. Percebam que não é um ato nosso, né? A gente tem que pedir a Deus que nos regenere. Não depende exclusivamente de nós, né? Embora às vezes a gente ache que sim, né? O apóstolo Paulo descreve esse fenômeno em 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Esse novo nascimento é essencial para a salvação, pois sem ele o homem permanece espiritualmente cego, surdo e incapaz de responder ao chamado de Deus. Então, esse novo nascimento, essa mudança de espírito, essa mudança de sentimento, ela é fundamental para a gente se regenerar, para a gente ser regenerado, né? A gente não se regenera, a gente é regenerado. Jesus explicou a regeneração a Nicodemos, afirmando: na verdade, eu te digo que aquele não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Né? E as pessoas incrédulas dizem: a gente vai nascer de novo, vai voltar para o útero, né? Foi isso que Nicodemos vai voltar para o útero da mãe para nascer de novo. Não, é um nascimento espiritual e a gente precisa passar por isso. E eu acho que isso é uma situação que deve ocorrer todos os dias, né? Todos os dias nós devemos nascer de novo para que a gente não cometa os pecados que cometeu ontem. Então a gente a oração é um papel, tem um papel importantíssimo. A regeneração é um ato da graça de Deus operado pelo Espírito Santo, que transforma a natureza interior do indivíduo, levando a desejar e buscar as coisas de Deus. O coração endurecido é amolecido, a mente é iluminada e o espírito morto é vivificado. E qual o papel do Espírito Santo nessa regeneração? A regeneração é uma obra exclusiva do Espírito Santo. É ele quem traz vida ao pecador, como descrito em Tito 3,5. Ele nos salvou, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, essa mudança de atitude, essa mudança de espírito, é obra de Deus por meio do Espírito Santo. Porque você percebe realmente que algumas pessoas, né, aquele pregador, aquele rapazinho que estava pregando domingo aqui, ele falou isso, que ele era envolvido em drogas, né, numa passagem muito rápida ali da dele, ele falou que ele era envolvido em drogas. E o que fez ele se tornar uma pessoa de Deus, e se tornar um pregador? Foi o Espírito Santo que, num momento, chegou na mente, iluminou a mente dele, tirou a venda, tirou os tampões do ouvido e falou assim: ó, você será um pregador, eu preciso de você, você precisa se transformar, você precisa ter uma nova vida. Ao regenerar o pecador, o Espírito Santo também habita no crente, capacitando-o a viver de acordo com os preceitos de Deus. E aí vem, né, alguma coisa relacionada à santificação. Porque não é só aquele momento ali fixo. Naquele momento, a partir daquele momento, você se converteu, você vai ter uma nova vida. É um caminhar diário que o Espírito Santo nos acompanha, capacitando-nos de acordo com os preceitos de Deus. A regeneração não apenas transforma o coração, mas também muda a vontade e os desejos do indivíduo. Isso que é muito interessante, né? Porque a partir do momento que você há essa regeneração, você muda o seu querer, muda o seu gostar, muda o seu pensar. As coisas que antes não lhe agradavam em matéria espiritual, agora passam a agradar. Onde antes havia uma inclinação para o pecado, agora há um desejo por santidade e justiça. O Espírito Santo não só dá vida ao crente, mas também o fortalece para lutar contra as tentações e vencer o poder do pecado em sua vida diária. Nova identidade em Cristo. A regeneração traz mudança radical de identidade. Identidade, né, é o que nós somos, né? Não é a carteirinha de identidade, é o que nós somos em essência. O que é que nós somos? Nós somos cristãos, a nossa identidade é de cristão, a nossa identidade não é de pecador. O crente, antes um escravo do pecado, agora é filho de Deus.
João escreve: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, nós passamos por meio dessa adoção a sermos filhos de Deus por adoção, a mudarmos a nossa identidade de pessoas do mundo para filhos de Deus, para adotados por Deus, para cristãos. Essa nova identidade é fundamental para a compreensão da vida cristã. O crente não é mais definido pelo pecado, mas pela justiça de Cristo que lhe foi imputada. Né? E aí é um outro conceito de justificação. Essa nova identidade também traz consigo novas responsabilidades. Exatamente. Então, assim, não é só a gente dizer, eu me converti. E agora, né? Quais são os reflexos disso? O crente regenerado pelo Espírito Santo é chamado a viver de acordo com essa nova vida. Paulo exorta os cristãos: andai como filhos da luz. O crente regenerado deve refletir essa transformação em suas ações, palavras e pensamentos. A regeneração não é apenas uma mudança interna, mas deve ser visível na vida do cristão. É aquela frase: não basta ser cristão, tem que se mostrar cristão, tem que parecer um cristão. Né? Tem que, em todos os nossos atos, em todas as nossas situações. Domingo passado eu falava, né, que às vezes a gente tem vergonha de dizer, né, que é crente, né, no nosso trabalho, em todo canto. Eu tive uma oportunidade semana passada de ministrar uma palestra lá em Natal sobre inteligência artificial e na hora que eu estava ministrando eu me lembrei disso, sabe? Aí eu não perdi a oportunidade. No finalzinho da palestra eu disse, eu queria dizer uma coisa para vocês. Eu sou cristão, eu sou crente, eu creio em Jesus Cristo. E eu fiquei muito triste ontem, porque tem um evento anterior que o pessoal recebeu uns prêmios lá, né? Eu fiquei muito triste ontem aqui porque eu não vi uma pessoa sequer agradecendo a Deus por aqueles prêmios, pela própria inteligência, por ter, né, desenvolvido aqueles trabalhos. Só vi pessoas agradecendo a homens. Então, assim, foi um testemunho pequeno, mas eu não perdi a oportunidade numa plateia de gente do Brasil todo que estava lá, tinha gente dos 24 estados, dos 24 TRTs, né, que compõem os 27 estados da federação, e eu não perdi essa oportunidade. Então, a gente, de vez em quando, a gente tem que ter essa situação de a gente poder, principalmente quem tem acesso a muitas pessoas, de falar de Deus e de dizer que é cristão, né? Porque eu acho que o fato de a gente dizer que é cristão afasta o inimigo também, né? Porque, assim, se a pessoa está ali no ambiente e sabe que você é cristão, se ela for fazer algum tipo de investida contra você, ela vai pensar duas vezes, né? Às vezes, não só o homem, mas a mulher também, né? A mulher está ali, às vezes, foi seu marido para algum evento, para alguma coisa, e se ela deixar muito claro de que ela é cristã, alguém que tente fazer algum tipo de investida com ela vai pensar duas vezes. Epa, isso aí é blindado, né? Então, é interessante isso. Então, essa regeneração, essa nova identidade, esse novo ser, esse novo nascimento, requer de nós também a responsabilidade, requer também o ônus. Né? Nós temos o bônus de sermos chamados de cristão, de sermos salvos, de estarmos na igreja, mas tem o ônus também da responsabilidade de levar conosco o sobrenome de Cristo. Né? Isso é muito interessante. Então, assim, a gente é chamado de cristão, a gente tem um sobrenome de Cristo, que é nosso irmão, né? E a gente não pode sujar esse sobrenome. Então, o crente regenerado deve refletir essa transformação em suas ações. A regeneração não é apenas uma mudança interna, mas deve refletir em todas as áreas. O combate contra o pecado. Embora a regeneração traga uma nova natureza ao crente, o pecado ainda permanece presente. A luta contra o pecado é uma realidade constante na vida do cristão. O apóstolo Paulo descreve essa batalha em Romanos 7, onde expressa a tensão entre o desejo de viver para Deus e a luta contra a carne. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Romanos 7, 19. E é isso, né? É mais fácil a gente fazer o que não precisa, né? Não faço o bem que quero. Né? Eu quero fazer um bem, mas eu não faço. Agora, o mal que eu não quero, esse eu faço. Né? Então, essa é a nossa inclinação. Essa luta interna revela que, embora o crente tenha sido regenerado, a natureza pecaminosa ainda habita nele. A regeneração inicia o processo de santificação, mas não conclui instantaneamente. A santificação é um processo. Gravemos essa frase: a santificação é um processo.
Contínuo, exatamente, um processo contínuo pelo qual o Espírito Santo transforma o crente à imagem de Cristo. Esse processo envolve uma luta constante contra as inclinações pecaminosas da carne. É o Espírito lutando contra a carne, né, todo dia. O pessoal gosta muito daquela ideia, daquela conceito de batalha espiritual, né? Mas é realmente no dia a dia da gente, né? E a Bíblia nos ensina em vários versículos diversas espécies de tentações que a gente sofre, desde aquelas de ordem sexual até a língua, né? A língua, Tiago falou muito, de uma forma muito veemente contra a língua, contra o falar, né? A gente escuta pouco e fala muito, e fala errado, e fala no momento errado, né? E tira conclusões. A gente semana passada, o Márcio falou sobre julgamento, não foi? Foi, a gente comentou isso, como a gente julga, né? Quando a gente vê uma coisa, deve ter sido isso, por isso que aconteceu, a gente nem sabe se foi isso mesmo, né? Então, essa luta diária, né, envolve essa luta constante. O combate ao pecado exige vigilância e disciplina espiritual. Jesus instruiu seus discípulos a vigiar e orar para que não entreis em tentação. O crente precisa estar constantemente alerta às suas próprias fraquezas e depender da graça de Deus para resistir às tentações. Todos nós sabemos quais são as nossas fraquezas, né? Tem gente que tem fraqueza por dinheiro, tem gente que tem fraqueza por sexo, tem gente que tem fraqueza por falar, tem gente que tem fraqueza por olhar, né? Então a gente, por cobiçar, cada um de nós tem uma espécie de fraqueza diferente e a gente precisa focar mais nisso daí, porque é o caminho mais, vamos dizer assim, propenso a que a gente peque, né? A gente vai pecar naquilo que a gente tem mais fraqueza, que nossa carne é mais fraca para aquilo. Então a gente tem que vigiar e orar, permanecer no que ele chama aqui de disciplina espiritual. Ou seja, a gente tem que ser igual a gente comentou na semana passada, ser um soldado com muita disciplina. E precisamos estar alertas às nossas próprias fraquezas e depender da graça de Deus também para nos fortalecer. A leitura regular da palavra de Deus, a oração e a comunhão com os outros crentes são meios pelos quais os cristãos são fortalecidos. Então ele dá 3 receitinhas aí para a gente lutar contra o pecado e contra as fraquezas da carne. A leitura da palavra, a oração e a comunhão com os irmãos. Percebam como é importante a gente vir para a igreja, a gente estar assim, olhando o olho no olho de cada um de nós aqui, porque isso nos fortalece também contra o pecado, né? Porque assim você começa a pensar, rapaz, se eu estou fazendo aquele pecado, como é que eu vou para a igreja olhar na cara dos meus irmãos se eu estou fazendo aquele tipo? Isso nos envergonha, isso nos faz com que nós evitemos aquilo que pode sujar a nossa honra. O poder da graça de Deus na luta contra o pecado. E aí ele vai falar sobre essa luta contra o pecado. É algo, quando a gente vence, não é nosso próprio mérito, mas é a graça de Deus. Uma das grandes verdades da regeneração é que nós não lutamos sozinhos contra o pecado. Deus, em sua misericórdia, concede graça e poder ao cristão para vencer o pecado. Em Romanos 6,14, Paulo assegura aos crentes: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então Deus, em todo momento, né, Deus nos fortalece. A graça de Deus não apenas perdoa o pecado, mas também capacita o crente a viver em vitória sobre ele. A graça de Deus é manifesta de várias maneiras na vida do crente. Primeiro, ela se manifesta no perdão dos pecados. Embora o crente ainda caia em pecado, ele pode se voltar para Deus em arrependimento e confiar que será perdoado, como prometido em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, passa necessariamente pelo perdão. E passa não pelo simples perdão, mas passa pelo arrependimento. Então, não adianta só a gente pecar, pedir perdão e não nos arrependermos daquilo que a gente fez, né? E não repetirmos, né? Cristo diz, vai e não peques mais. Ele perdoa, mas ele dá uma advertência. Não peques mais nisso. Não cometa mais o mesmo pecado, né? Além disso, a graça de Deus se manifesta na força diária que ele concede ao crente para resistir ao pecado.
O apóstolo Paulo, em sua luta pessoal, aprendeu que a graça de Deus é suficiente. Esse é um dos mais belos versículos, né, das epístolas de Paulo. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Né? Percebam a riqueza desse versículo. O crente pode confiar que, mesmo em suas fraquezas, Deus é poderoso para sustentá-lo e guiá-lo em vitória sobre o pecado. Ainda que nós caiamos em algum pecado, não é motivo para nós abandonarmos a fé em Cristo, a fé cristã, né? Isso por mais é mais ou menos assim, um dos recados que o pessoal dá quando a gente está fazendo exercício, regime, esse tipo de coisa. Se você fraquejar no regime, pegou aquele bolão de chocolate, meteu mesmo na boca e comeu, encheu o bucho, como diz o povo, né? E aí, pronto, não vou mais para academia não, porque eu comi esse bolo, quebrei o meu regime, não vou mais para academia, não vou fazer, não. Você caiu ali naquele momento, recomece. Recomece. Ah, eu tive que fazer um curso, viajei, passei 10 dias fora, não fui mais fazer exercício, pronto, não vou mais fazer não. Não, quando voltar, recomece. Então é mais ou menos a nossa situação. Caímos, recomecemos, né, a nossa vida cristã. A gente não pode, por mais que tenha alguma interrupção momentânea ali por algum motivo, a gente volta para a nossa luta. Onde foi que eu parei aqui? Como Paulo escreve, assim, eu li aqui o versículo, né? E quando este corpo, como Paulo escreve em 1 Coríntios 15, 54, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então, aqui ele está falando da esperança na redenção final. Embora a regeneração traga uma nova vida e poder sobre o pecado, a plena vitória sobre o pecado só será alcançada na redenção final. Quando Cristo retornar e os crentes forem glorificados, a corrupção original será completamente erradicada e o crente será completamente conformado à imagem de Cristo. Então, nós temos esse momento agora de justificação, né, em que Cristo nos justifica, mas que nós ainda somos pecadores. Agora, quando vier a glorificação, aí nós seremos incorruptíveis, nós teremos um corpo sem pecado, uma mente sem pecado, seremos glorificados. É o último passo, né, dessa caminhada, desde a queda até a glorificação. Né? Então, a gente começou com a queda e depois teve a justificação no meio, e por fim, a santificação durante todo esse percurso e, no final, a glorificação. Essa esperança de glorificação final motiva o crente a perseverar na luta contra o pecado. Embora a batalha seja difícil, a vitória final está garantida em Cristo. O crente pode olhar para o futuro com confiança, sabendo que um dia será completamente livre do pecado e viverá em perfeita comunhão com Deus. Vejam que todos os nossos dilemas, todas as nossas lutas envolvem pecado de alguma forma. Né? De alguma forma envolve pecado. E quando a gente for glorificado, né, a gente será livre de todo pecado. A regeneração é uma obra maravilhosa da graça de Deus, que transforma o pecador espiritualmente morto em uma nova criação em Cristo. Embora o pecado ainda permaneça, o crente é capacitado pelo Espírito a lutar contra ele e viver em vitória. A luta contra o pecado é difícil, mas a graça de Deus é suficiente para sustentar o crente em cada batalha. A regeneração é o início de uma jornada de santificação que culminará na glorificação final, quando o pecado será completamente destruído e o crente viverá em eterna comunhão com Deus. Esse parágrafo que eu li é a conclusão de todo esse capítulo que a gente viu. Né? Então, perceba que a gente entende a doutrina, né, da nossa igreja, a doutrina cristã, de uma maneira muito tranquila, como é que funciona. O capítulo 6 trata sobre o perdão e a redenção por Cristo. A regeneração nos introduz a nova vida em Cristo, mas a base dessa transformação da vida cristã é a obra redentora de Cristo na cruz. A redenção é o ato de libertação do pecado por meio do sacrifício de Cristo. E o perdão é o resultado desse sacrifício. Nesse capítulo, exploraremos o significado do perdão divino e o papel central de Cristo na redenção da humanidade, oferecendo-nos uma liberdade
a liberdade do pecado e a restauração da comunhão com Deus. Então, qual o papel de Cristo, né? Qual o papel do perdão nessa nossa caminhada? Por que, né, se fala tanto em perdão e por que a gente precisa tanto de perdão, né? Desde a queda de Adão, a humanidade vive sob o peso do pecado e da culpa. Como vimos nos capítulos anteriores, o pecado original corrompeu a natureza humana, afastando-se de Deus. Afastando-a de Deus. Cada transgressão com a lei de Deus aumenta essa separação e atrai a justa ira divina. No entanto, em sua misericórdia, Deus providenciou um caminho para o perdão e a reconciliação por meio de Jesus Cristo. Porque a gente só pode se reconciliar com Cristo se ele nos perdoar primeiro, né? Se ele nos entender os nossos deslizes. Perdão é essencial, porque sem ele estaríamos destinados à condenação eterna. A Escritura declara, porque o salário do pecado é a morte. E essa morte é tanto física quanto espiritual. Uma separação eterna de Deus, o autor da vida. Portanto, o perdão divino não é apenas um ato de misericórdia, mas a única esperança de salvação para a humanidade. Esse versículo, porque o salário do pecado é a morte, né? As pessoas que não compreendem a Bíblia, que não estudam, entendem assim, tem tanta gente que peca aí e não morre, tá vivinho da Silva aí, mas essa morte não é só a morte física, né? A morte espiritual. Cada pessoa que vive mergulhada no pecado e tem consciência disso, né? E aquelas que conhecem a palavra de Deus e vivem no pecado, essas eu creio que ainda seja pior, elas cavam um abismo entre elas e Deus. Então, a separação delas com Deus, quem vive no pecado, é muito intensa. Cada pecado que a gente comete e não se regenera, não pede perdão, não se volta para Deus, a gente vai cavando mais ainda esse abismo entre nós e Deus e nos tornando mais distantes dele. E aí, qual é o reflexo disso? O que é que Deus faz? Ele nos entrega a nós mesmos. O pior castigo que a gente pode receber é Deus nos entregar a nós mesmos, a nossa natureza, a nossa carne. Então, quando Deus diz assim, você está entregue a você faça o que você quiser. Então, aí é que a gente, né, mergulha, aí que mora o perigo, teologicamente falando. Então, a obra de Cristo na cruz, né? Eu lembro que, assim, quando antes de ser cristão, evangélico e tudo, eu tinha muita dificuldade de entender essa questão de por que Cristo morreu, por que isso significa salvação, qual o sentido disso. E a gente só compreende isso quando a gente começa a estudar e começa a ver, né, a obra de Deus. O plano de redenção foi estabelecido por Deus antes da fundação do mundo, com Cristo sendo o Cordeiro de Deus destinado ao sacrifício pelos pecados da humanidade. Então, a morte de Cristo na cruz e a ressurreição não é o plano B. Isso já foi determinado desde o começo do mundo. O sacrifício de Cristo na cruz foi o ponto culminante desse plano redentor. Ao morrer na cruz, Jesus tomou sobre si os pecados do mundo, suportando a penalidade que a humanidade merecia. Ele, que não conheceu o pecado, foi feito pecado por nós, para que pudéssemos nos tornar a justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. A cruz é o símbolo central da fé cristã, porque nela vemos a justiça e o amor de Deus se encontrando. A justiça de Deus exigia que o pecado fosse punido, e a cruz foi o local onde essa punição foi cumprida. No entanto, a cruz também é uma expressão do amor divino, pois Deus, em sua infinita misericórdia, providenciou o sacrifício necessário para que fôssemos perdoados e reconciliados com Ele. Vocês perceberam aí duas palavras-chave na cruz, né? Nós vemos a justiça de Deus punindo o pecado, né? Ali há o castigo pelo pecado da humanidade, mas, por outro lado, há também a segunda palavra-chave, o amor, em que ele despejou essa ira, despejou esse cumprimento do pecado em cima do seu próprio filho, para que nós pudéssemos ser salvos. Então, ela tem essas duas palavras-chave. Jesus Cristo, sendo o Filho de Deus, ofereceu-se voluntariamente como um sacrifício perfeito, único,
Não existe dois sacrifícios iguais. Só foi esse sacrifício. Diferente dos sacrifícios da antiga aliança, que precisavam ser repetidos constantemente, o sacrifício de Cristo foi único e definitivo, como está escrito em Hebreus 10:12. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à direita de Deus. A obra de Cristo foi completa e suficiente para a redenção de todos os que creem. Daí a explicação, né, do que significa a cruz para nós cristãos. O significado do perdão. O perdão que recebemos por meio de Cristo é completo e total. Quando Deus perdoa, ele não apenas ignora o pecado, mas o remove completamente, como se ele nunca tivesse ocorrido. O profeta Miqueias descreve a profundidade desse perdão. Tornará a piedade de nós e submeterá as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Miqueias 7:19. Isso significa que ao colocar nossa fé em Cristo, nossas transgressões são apagadas e não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O perdão divino não é um simples ato judicial, ou seja, não é só justiça, mas também um ato de restauração. Deus não apenas nos perdoa, mas nos restaura a comunhão com Ele. A relação que foi rompida pelo pecado agora é restaurada por meio da obra de Cristo. Somos adotados como filhos de Deus e podemos nos aproximar dele com confiança, sabendo que fomos reconciliados com nosso Pai Celestial. Né? Na pregação domingo também o pregador falou sobre isso, sobre o véu que se rasgou, né? Ali na morte de Cristo, e a gente teve acesso diretamente ao Pai, né? Por meio dele. A redenção e o preço pago. A redenção, no contexto bíblico, significa comprar de volta, né? Reconciliar, religar ou libertar mediante o pagamento de um preço. A humanidade, após a queda, tornou-se escrava do pecado e estava sob o domínio da morte e de Satanás. Cristo, ao morrer na cruz, pagou o preço necessário para nos libertar dessa escravidão. Como Paulo escreve em 1 Coríntios 6:20, porque fostes comprados por bom preço. O preço da nossa redenção foi o sangue de Cristo derramado por nós. A redenção não é apenas a libertação do pecado, mas também a libertação do poder da morte e da condenação eterna. E aí me veio à mente aquele versículo, né? Ó morte, onde estão os teus grilhões, né? Cristo venceu a morte ali na cruz. Em Cristo recebemos não apenas perdão, mas também promessa de vida eterna. A morte foi derrotada na ressurreição de Cristo e aqueles que estão unidos a Ele pela fé também vencerão a morte e viverão eternamente na presença de Deus. Então, essa morte aí, a morte física, provavelmente nós não escaparemos dela, né? Mas nós não podemos ter a morte espiritual, a morte eterna. A justificação pela fé. Veja que nós falamos sobre restauração, sobre mudança de vida, né? Sobre redenção, sobre... qual é a palavrinha? Regeneração, né? E agora ele vem falar sobre justificação pela fé. O perdão e a redenção que recebemos por meio de Cristo são aplicados à nossa vida pela fé. A justificação, que é o ato de Deus declarar o pecador justo diante dele, não é baseado em nossas obras ou méritos, mas unicamente na fé em Cristo. Eu sempre que eu escuto essa palavra justificação, eu lembro daquele símbolozinho que tem no Word, não sei se você já prestou atenção, que é quando você vai justificar, o texto está todo assim no meio, com espaço de um lado e do outro, aí tem um botãozinho lá que você clica para justificar o texto, aí ele fica bem retinho de um lado e bem retinho do outro. É mais ou menos isso que Cristo faz conosco, né? Apesar dos nossos pecados, ele nos justifica, deixando a gente retinho com a palavra de Deus. Ela nos une, deixa eu ver aqui se eu me perdi aqui. Está aqui. O perdão e a redenção que recebemos por meio de Cristo não são aplicados à nossa vida pela fé. A justificação, que é o ato de Deus declarar o pecador justo diante dele, não é baseada em nossas obras ou méritos, mas unicamente na fé em Cristo. Como Paulo afirma em Romanos 5:1, sendo, pois, justificados pela fé,
temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A fé é o meio pelo qual recebemos o perdão e a redenção. Ela nos une a Cristo e nos permite participar dos benefícios de sua obra redentora. A fé não é meramente uma crença intelectual, mas uma confiança plena e viva em Cristo como Salvador. Por meio da fé, o crente é justificado, perdoado e transformado pela graça de Deus. Então, é muito interessante que tudo começa em Deus e termina em Deus, né? Porque de onde vem a fé? De Deus, né? Então, é Ele que nos dá a fé, não depende de nós. Então, ele aqui diz assim, ó, a fé não é meramente uma crença intelectual. Então, não é só a gente dizer assim, intelectualmente, aqui, racionalmente, eu tenho fé, eu acredito, mas uma confiança plena. Fé é confiança plena. E viva em Cristo como Salvador. Por meio da fé, o crente é justificado, perdoado e transformado pela graça de Deus. Né? Então, perceba que é um ciclo que começa em Deus e termina em Deus. A vida redimida, a liberdade do pecado. Uma vez que fomos perdoados e redimidos por Cristo, nossa relação com o pecado muda radicalmente. Antes de nossa redenção, éramos escravos do pecado, incapazes de resistir a seus desejos. No entanto, agora em Cristo, somos libertos do poder do pecado. Paulo escreve: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado. Nós não podemos, ser servos do pecado. Essa liberdade não significa que não pecaremos mais, mas que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Né? Nós podemos até pecar, mas não é aquele pecado reiterado, não, a gente não vive no lamaçal. Tem uma frase, se eu me lembro aqui, que diz mais ou menos assim, falando daquela parte do filho pródigo, né, que ele voltou, ele comia com os porcos, né, as comidas dos porcos, mas ele voltou, mas não trouxe a lama dos porcos consigo, né, a lama ele deixou lá, ele voltou limpo, né, então é mais ou menos isso. Então essa liberdade não significa que nós não temos pecado, mas que esse pecado não nos domina mais, né, nós temos domínio próprio, temos agora o poder, pelo Espírito Santo, de resistir ao pecado, de viver uma vida que agrada a Deus. A redenção nos dá uma nova natureza, capacitando-nos a viver em obediência a Deus e a crescer em santidade. E aí ele vai falar sobre santidade. O perdão e a redenção não são apenas uma libertação do pecado e da culpa, mas também um chamado à santidade. Fomos libertos do pecado para viver uma vida dedicada a Deus. Pedro exorta os crentes: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então, a luta é nós tentarmos imitarmos a Cristo. Cristo é santo, sempre será santo, e ele nos chamou, e nós somos convidados a agir assim como ele. A santidade é o resultado natural da redenção. A graça que nos redime também nos capacita a viver de maneira santa, refletindo o caráter de Deus em nossas vidas. Não somos apenas perdoados para continuar vivendo como antes. Somos chamados a uma nova vida, a uma vida que glorifica a Deus em todas as áreas. Conclusão: a redenção por meio de Cristo é a base da nossa fé e a essência da mensagem do Evangelho. Através de sua morte e ressurreição, Jesus nos oferece perdão completo e a libertação do poder do pecado. A cruz é o símbolo máximo do amor e da justiça de Deus, onde a ira divina contra o pecado foi satisfeita e a misericórdia de Deus foi plenamente revelada. Como crentes, somos chamados a viver em resposta a essa obra redentora, andando em santidade e em comunhão com Deus. O perdão nos liberta da culpa e a redenção nos dá o poder de viver uma nova vida em Cristo. A cruz é o ponto de partida de nossa transformação e a nossa esperança está no poder de Cristo, que venceu o pecado e a morte. Que essa conclusão, né, dá uma luz, né, um retrato de tudo que a gente viu nesse capítulo. Os irmãos queriam fazer algum comentário sobre isso que a gente leu? A gente falou basicamente sobre essa capacidade que nós temos de nos religar a Deus, né? De a gente restaurar
esse ponto que foi perdido lá no Éden, né, pelo pecado de Adão, e essa capacidade de nós nos transformarmos e alcançarmos um outro patamar em termos de cristandade, em termos de evolução como cristãos, né? Bom, vai dar 9 horas, né? A gente se comprometeu nesse momento a gente ultrapassar aí um pouco a hora, né? Seriam 40 minutos de aula, né? Passou aí 20 minutos. Aí agora a gente vai dar início ao culto, né? E prosseguir com a nossa escola bíblica dominical. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar esse momento? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento, na tua santa presença, meu Pai, e que esse estudo entre no nosso coração, nos fortaleça, nos santifique, ó Deus, a cada dia, para que nós possamos lutar contra o pecado, contra todas as mazelas que o mundo nos impõe, ó Deus, que o Senhor nos fortaleça a cada momento, Pai, que nós possamos ser testemunhos vivos da transformação que Cristo nos causa, ó Deus, e que a obra de Deus permaneça firme como sempre, Pai. Muito obrigado por tudo, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? No livro de Jó, capítulo 5, versículo 8 e 9, diz assim: Quanto a mim, eu buscarei a Deus e a Ele entregarei a minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas que não se podem contar. Amém? Esse é o nosso Deus. Mesmo assentados, vamos fazer mais uma oração. Maravilhoso Deus, soberano Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos, meu Deus, e te adoramos na beleza da tua santidade. Pai, neste dia, Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui todos juntos, reunidos, num só propósito. Propósito esse de te adorar, de te glorificar, de te buscar, de aprender mais de ti, Pai. Somos felizes, meu Deus, porque tu nos dá essa oportunidade, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. E venho te pedir, Senhor, humildemente, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, perdoa as nossas fraquezas, as nossas falhas, perdoa as nossas iniquidades, porque são tantas, ó Pai. Mas o teu imenso amor cobre, Senhor, a multidão dos nossos pecados. Pai, muito obrigado. É no nome do teu Filho amado Jesus que eu te oro, te louvo hoje e sempre. Amém. Amém. Eu convido a igreja a abrirem. Todos estão com um caderninho. Vamos iniciar com um canto, com um corinho de número 12. Corinho de número 12. Deus está aqui. Porque a gente sabe que antes mesmo da gente chegar, Deus já estava aqui. Porque Ele está conosco, Ele está em nós, está no meio de nós. Então, isso é motivo de louvor e de gratidão. A igreja me ajuda, porque com louvor.
Aleluia. O outro é o hino de número 49. Hino do nosso inário. Não, desculpa. É o hino de número 7. Deus seja louvado. Perdão, igreja. Hino de número 7. Deus seja louvado. É porque ele é muito arrastado, é mais para quem sabe cantar. Mas a gente cantou de uma forma recitada, eu tenho certeza que Deus recebeu. E o último é mais um corinho, né? O corinho de número 49. Corinhos de número 49. Vida, tu és o Deus da minha salvação, és a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor.
Amém? Glória a Deus. Mesmo um pouco desafinado, né? Mas a igreja louvou ao Senhor. Convido a igreja a abrirem suas Bíblias. Salmos. Salmo de número 66. Salmo de número 66. Na minha Bíblia tem como título Ofertas de Gratidão. Eu leio, a igreja só acompanha. Vamos ler do 1 ao 20, todo o capítulo. Salmo 66. Aclamai a Deus toda a terra. Salmodiai a glória do seu nome. Dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram os submissos os teus inimigos. Prostrar-se toda a terra perante ti. Canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vedes as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Convertei o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus. Fazei ouvir a voz do seu louvor. O que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixastes cair na armadilha, oprimistes as nossas costas. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxestes para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas, com aroma de carneiros, amolarei novilhos com cabritos. Vinde, ouvi, todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem ele feito por minha alma. A ele clamarei com a boca, e com a língua o exaltei, desculpe. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Amém? Eu convido a igreja a repetir comigo o versículo de número 20. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, e nem aparta de mim a sua graça. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Que Deus tremendo, né, esse, que independente das nossas ações, né, do nosso pecado, independente do que a gente tem feito para entristecê-lo, ele está disposto a ouvir e atender o nosso clamor, né? Ele está disposto a ouvir e perdoar os nossos pecados. Assim a gente compreenda e aceite e entenda que ele é o único que pode nos redimir, nos restaurar, nos limpar, né? E a ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Eu convido o nosso presbítero Márcio, que irá nos trazer mais uma palavra, né? Mais uma palavra vinda da parte do nosso Deus. E antes do presbítero falar, eu convido a nossa irmã Diaconisa Zenilda para fazer uma oração pela palavra. Pai, do Espírito, Pai. O Senhor veio esvaziar ele
Amém. Eu também saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo. Amados, domingo passado, tivemos a oportunidade aqui de falar de um assunto referente ao julgamento. Quem esteve aqui pela manhã teve a oportunidade de ouvir algumas lições sobre o julgamento que nós temos com o próximo. E este ensinamento ele é frequentemente discutido dentro do contexto religioso, ético, e as suas relevâncias transcendem o cristianismo, ou seja, nós sabemos que nós temos a expertise de sempre julgar, de colocar o outro sempre em questão, em que nós, ao julgarmos, sabemos que estamos sendo juízes, nós não temos essa capacidade de nos ficar diante da ação limpo ou correto e condenar o outro. De fato, essa é uma da ação em nosso ser. E pensando nesse ato de julgar, nós vamos falar de 4 classes que rodeava Jesus, porém só uma Jesus tinha uma primazia, ou seja, Jesus tinha um prazer de estar. Nós vamos falar de 3 classes, e a 4ª é a mais importante. Nós vamos falar dos fariseus, nós vamos falar do publicano, dos escribas e vamos falar dos pecadores. Jesus, porém, ele gostava dos pecadores. E a gente vai entender o porquê desses 4 povos que rodeavam Jesus, e cada uma tinha a sua particularidade de dizer que, de fato, adoravam a Deus, buscavam a Deus. Se você puder, acompanhe comigo a narrativa de Lucas, capítulo 18. Do versículo 9 em diante, vamos falar de uma parábola do fariseu e o publicano, ou seja, é uma narrativa que todos nós conhecemos essa história. E a gente vai entender o contexto de 2 povos diferentes, ou seja, de 2 culturas diferentes, de pessoas que estavam buscando e adorando a Deus. E eles tinham um pré-julgamento com essas coisas. Tanto o publicano, como o fariseu, como os escribas e também os pecadores. Versículo 9 do capítulo 18 de Lucas diz: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos, e desprezaram os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava, nem ainda levantava os olhos aos céus, mas batia do peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Observe que nós vimos 2 narrativas, 2 narrativas de 2 povos que convivia em uma sociedade, mas não comungava da mesma fé que deveriam proferir.
porque eles era tido como aquele ditado popular, era como água e óleo. Eles não se misturavam, ou seja, cada um tinha a sua ação de se justificar e dizer que era melhor do que o outro, de que se achava melhor do que o outro, digno, mais digno do que o outro. E a gente vai ver, amados, os publicanos eram os coletores de impostos na época do Império Romano, ou seja, eram aqueles que estavam designados a agariar recursos para o Império Romano, ou seja, tudo aquilo que eles faziam era para que o Império se permanecesse, de fato, um Império que tivesse uma solidez. E para isso eles tinham que aplicar essa ação da coletoria, ou seja, de cobrar impostos. E nós sabemos, em todo o transcorrer da história, que o cobrar de impostos era algo absurdo, ou seja, era muito mais além daquilo que nós pagamos hoje. Era proposto à humanidade um valor superior ao que o homem poderia ganhar. E quando não tinha-se a condição de pagar, era dado os filhos como propriedades. Se você não tinha mais renda nem bens, então até seus filhos era dado como penhor para aquela dívida. E uma das coisas que nós sabemos que os publicanos, né, além de cobradores de impostos, era chamado para este serviço. E observe que Jesus, nas suas escolhas, ele foi fabuloso. Ele chamou um chamado Levi, que é chamado de Mateus, e era um que estava na coletoria. E além de ser cobrador de impostos, Jesus fez uma transformação em Levi, ou seja, em Mateus, para ser, de fato, um anunciador do seu evangelho. E o chamado de Mateus, que é representado por Jesus como publicano, deixou um legado até os dias de hoje para nós. De povos que não se sentava com os fariseus, e a gente daqui a pouco vai ver o que era que os fariseus faziam. E nem publicano, nem fariseus, nem pecadores, e nem tampouco a Bíblia fala que os escribas também, eles tinham também a Torá como a lei, e a gente vai ver o porquê que eles tinham. E a gente vai ver agora a questão dos fariseus. A gente viu a questão do publicano. Na Bíblia, os fariseus eram um grupo de judeus que se separavam dos demais, ou seja, eles se separavam. Eles tinham a sua percepção de não se contaminar com nenhum dos grupos. Observe que nós estamos falando de 4 grupos. Tem mais, mas os grupos pelos quais se propagava mais na região povoada por Jesus eram esses 4 grupos. Eram os publicanos, os fariseus, os escribas e os pecadores. Aí tinha os saduceus, tinha outros, mas a maior relevância eram esses 4 grupos. Os publicanos era tido como aqueles que eram os maiorais no sentido da coletoria. Os fariseus eram um grupo de judeus que se separavam dos demais, com a prática que diferenciavam e colocavam os seus status elevados na sociedade, ou seja, eles se sentiam superior, de fato, aos demais. E você observe na narrativa que o fariseu ele começa a dizer, olha, eu não sou como este publicano. Eu oro, eu jejum,
2 vezes por semana e ainda dou o dízimo de tudo que ganho. Irmãos, isso de fato era algo que era tido como o fariseu como uma pessoa perfeita diante da sociedade. Mas nós sabemos que no contexto da história, os fariseus eram como sepulcros caiados, ou seja, a visão deles era uma, mas por dentro eles eram ocos, ou seja, eles só demonstravam aquela ação de perfeição, mas o ato de julgar estava neles, de se sentirem melhor do que os demais. E será que nós também, às vezes, não usamos da ação de sermos fariseus? De acharmos que nós fazemos, às vezes, mais do que o outro? E precisamos nos policiar, irmãos. Porque enquanto um coletor de imposto, como Levi, chamado Mateus, foi designado para fazer algo, Jesus também nos chama para essa oportunidade. Então, os fariseus eram conhecidos por rígida obediência da lei, por serem intransigentes, né? Os fariseus eram conhecidos por seus elevados nível de moral. Eram as pessoas que viam neles uma retidão. Porém, no seu coração, estavam longe de adorar o Deus verdadeiro. Os escribas, no tempo de Jesus, eram os doutores, os mestres que examinavam no estudo da lei, explicando principalmente a Torá, ou seja, eram aqueles que estavam designados para examinar o livro da lei. Eles eram muito estimados pelo povo, tinham grande influência e existiam escribas de diferentes correntes do judaísmo, como os fariseus, os saduceus e os essênios. Então, o contexto dos escribas, os escribas eles eram mais abertos. Eles não eram fechados, eles tinham, além da sua linhagem, daqueles que examinavam a lei, a Torá, ainda tinha outros, né? E no Evangelho de Jesus, Jesus critica os escribas e os fariseus por considerar ao ponto de chamar de hipócritas. Observe que quando a gente vê a narrativa da peregrinação, da morte de Jesus, que de fato condenou foi essas pessoas, foram os escribas, foram os fariseus, foram de fato os publicanos, que de fato condenaram Jesus à morte de cruz. Não foi ninguém leigo. Quem condenou Jesus foi, de fato, estes povos. E uma das coisas, amados, que nós devemos entender é que Jesus, ele não deu tão relevância a essas três classes, tanto o publicano, como o fariseu e os escribas. Porque mesmo os escribas, eles estavam vivendo de forma da lei. E Jesus não veio abolir a lei, ele veio cumprir. E se fez lei. Mas Jesus se deteve com um dos grupos que é os melhores e que ninguém nem pensava em se juntar, que se chamava os pecadores. Esses eram os mais rejeitados dos grupos. Ora, se tinha os publicanos, se tinha os fariseus e os escribas, os pecadores nem se falam, irmãos. Os pecadores eram tidos como pessoas que na sociedade não eram bem vistos. E vamos ler um texto da palavra do Senhor que se encontra em João, no Evangelho de João. Evangelho de João.
capítulo 18. Aliás, João 8, irmãos, desculpe. João 8. Por isso que eu estava vendo a narrativa totalmente diferente. João 8. E a gente vai ver literalmente uma ação em que Jesus quebra todo o paradigma por uma pecadora. Ou seja, por um povo que era desprezado por toda e qualquer sociedade. A narrativa de João, capítulo 8, fala da mulher adúltera. Jesus entrando, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentando os ensinava. Os escribas, fariseus, trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos manda Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se insistissem na pergunta. Jesus se levantou e disse: Aquele que dentro de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar a pedra. E tornando a ensinar-lhes, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram-se retirados um por um, e começar pelo mais velho até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, então, vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou: Mulher, onde estão aqueles que te acusares? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu, tampouco te condeno. Vais e não peque mais. Observe uma narrativa de um contexto que Jesus tinha lei para cumprir. Não estava, se ele quisesse cumprir, ele não estava descumprindo nenhum mandamento, porque os escribas diziam e relatavam que era a lei de Moisés, que ordenara que fizesse aquilo, ou seja, que era para fazer. Mas Jesus tinha compaixão, ou seja, Jesus tinha misericórdia por uma classe mais desprezível entre todas as classes, que era chamada de pecadores. E é essa classe que Jesus até hoje tem primazia. A morte de Jesus foi para essa classe de pecadores, de pessoas que não tinham como se justificar de nada, porque eles já eram pecadores. Eles não tinham a coletoria como algo de status. Ele não era como os fariseus a ponto de dizer que adoravam a Deus na sua totalidade. Eles não eram conhecedores como os escribas de poder examinar a Torá, a lei. Eles eram leigos. Mas era uma classe pela qual Jesus sempre teve prazer em cuidar. E o maior exemplo que nós temos deste atributo é a mulher pega em adultério, irmãos. Porque Jesus tinha toda e qualquer autoridade de cumprir com a lei, porque
se ele a condenasse, estava correto ou não? Porque a lei não dizia que era para fazer. Ele não estava quebrando nenhum protocolo da lei, ou seja, ele estava cumprindo. Se ele estivesse fazendo algo que a lei estava pedindo e não era de conformidade, beleza. Mas a lei pela qual era imperada era que, se acontecesse tal delito, teria que ser feito. Porém, Jesus, ele foi fabuloso. Ele, como Deus, na sua onisciência, ele conhece o coração do homem. E ele começou a fazer perguntas. E perguntas sem resposta. Se você observar, nenhum deles ficaram. Por quê? Porque a carapuça caiu. Serviu para cada um deles. Ora, se você não tem pecado, então atire. Condene ela. Aí veio a flecha para cada um. E ninguém ficou para condenar. Ninguém ficou porque todo mundo sabia do delito que estava cometendo diante de Deus. Tanto o publicano, como o fariseu, como o escriba, diante de Deus estavam sendo hipócritas, a ponto de querer julgar o outro pela ação de ser de um grupo religioso, que o nome, podemos dizer isso, era grupos religiosos, irmãos, que diziam que adoravam a Deus, mas cada um tinha a sua particularidade, que um não podia sentar do lado do outro, porque o outro se achava melhor em se julgar, em dizer que era melhor, e a forma pela qual adorava era melhor e mais correta do que o outro. Outro dizia que conhecia bem mais, porque a lei estava nos seus ensinos. Mas essa mulher, ela simplesmente, ela recebeu o maior ensinamento da vida, que foi de um homem ter compaixão por ela, um homem de ter um olhar de misericórdia, aonde ela estava no ultimato de morrer. Se Jesus não estivesse naquele cenário, irmãos, aquela mulher iria morrer. Porque segundo a lei, era para morrer. Quando alguém cometia tamanho pecado. Mas Jesus, ele foi além. Ele quebrou paradigmas, ele quebrou todo o contexto histórico, político, religioso, porque também nós podemos dizer que era um contexto político, religioso, desde o Império Romano, com a coletoria que oprimia o povo, além dos fariseus, que diziam que adoravam a Deus, mas seus corações estavam totalmente longe, e dos escribas, que tinham os escritos, queriam seguir tudo à risca, mas não tinham amor e compaixão. É por isso que o amor de Deus, ele transcende muito mais do que só um ensinamento. Além do ensinamento de Jesus, ele deixou uma compaixão que é até a nossa posteridade. Ele teve compaixão daquela mulher. Mulher denominada como pecadora. Nós fomos agraciados por Deus na pessoa de Jesus como pecadores. E hoje também somos pecadores. Nós somos pecadores remidos e lavados pelo sangue de Jesus. Aquela mulher, ela teve essa oportunidade. E Jesus jamais desprezou. No final do versículo 11, ele diz, respondeu ela, ninguém, Senhor. Então Jesus disse, nem eu tampouco te condeno. Vá e não peque mais. Que não faça mais o erro. Que você possa se consertar diante do erro. E onde é que ficou aqueles homens que conheciam toda a lei, que tinham todo o ensino, que tinham toda a didática de dizer que estava no templo orando, jejuando, dando dízimo? Não serviu de nada perante o mestre. O mestre
a olhar aquela situação, aquele cenário, ele imaginou: vou pegar eles agora. Aquele que não tiver pecado possa condenar essa mulher, possa julgar segundo a lei, ainda falando do ato de julgarmos. Que possamos, diante deste ensino, né, que é a conclusão daquilo que nós vimos domingo passado, pensar 3 vezes ou 4 vezes em julgar um ao outro. Porque o Senhor, Ele nos olha de dentro para fora, não é de fora para dentro, não. A gente olha o outro por fora, olha perfeito, olha no julgar justo, aquele que é justo, e aquele que não está andando tão retilínеamente, e a gente diz: vixe, rapaz, fulano tal, está andando assim, assado. Mas Jesus, ele olha ao contrário, ele olha como uma flor, de dentro para fora, e vê aquilo que nós estamos fazendo, de bom ou de ruim. Que Deus nos abençoe. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que possamos ser chamados de pecadores, remidos e lavados pelo sangue de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus continue abençoando a vida do nosso presbítero. Já estamos encerrando, né, nosso culto matinal. Convido o nosso presbítero Vicel para encerrar com oração e deixo o convite a toda a igreja para hoje, às 18h30, estarmos todos juntos aqui, né, cultuando o nosso Deus, nosso culto solene, às 18h30.